Oi, turma. Vamos dar continuidade à aula, tá? Vamos ver a parte agora de feridas, coberturas e curativos. Feridas. Ferida é qualquer lesão da integridade da pele e tecidos adjacentes, ou seja, os tecidos que estão abaixo da pele, né? Esse aqui é o conceito de ferida, então pode ser considerado ferida desde a primeira lesão, na primeira camada, no caso, que é epiderme, quanto também ultrapassando essa epiderme, né? Pegando a derme, tecido subcutâneo, tecido muscular, entre outros. O tratamento de feridas se refere à proteção de lesões contra a ação de agentes externos, físicos, mecânicos ou biológicos, tendo como objetivo reduzir, prevenir ou minimizar os riscos de complicações decorrentes. Então, o objetivo do tratamento de feridas é o quê? Fazer, gerar cicatrização ali tecidual, evitando o quê? Uma progressão, um aumento de lesão, evitando que essa lesão ela se estenda para outras camadas e evitando o risco de infecções, seja por agente externo, mecânico ou algum micro-organismo, no caso do agente biológico. E, consequentemente, reduzindo assim as complicações em geral. Classificação das feridas quanto às causas. Feridas cirúrgicas são provocadas intencionalmente e se dividem em incisa, é onde há perda de tecido e as bordas são geralmente fechadas por sutura, aquele procedimento cirúrgico comum, por exemplo, uma cesariana, feito toda a asepsia, antisepsia ali do local, para retirar os micro-organismos, e aí é feita a incisão e posteriormente essa incisão, esse processo cirúrgico é fechado por sutura. Por excisão é onde há remoção de uma área da pele, por exemplo, área doadora de enxerto. Então, o enxerto é justamente isso, quando é feita uma cirurgia em um local do corpo a fim de tirar uma quantidade de pele de um local para levar para outro local no mesmo corpo, do mesmo paciente. Então, nesse caso aí seria uma excisão. Por cirurgia e procedimentos terapêuticos ou diagnóstico, ou seja, aquela cirurgia que tem como objetivo, a ferida cirúrgica na qual tem o objetivo de fazer uma avaliação de como está o estado geral desse paciente, como, por exemplo, o cateterismo cardíaco, a punção da subclávia, a biópsia, entre outros. Feridas traumáticas são aquelas provocadas acidentalmente por agentes. Pode ser mecânico, no caso de uma contenção, perfuração ou corte. Pode ser químico, por exemplo, por iodo, cosmético, ácido sulfúrico, entre outros. E físico, frio, calor ou radiação. Então, tem essas três opções no caso de feridas traumáticas. Feridas ulcerativas são lesões escavadas, ou seja, são lesões com uma certa profundidade, circunscritas na pele, formadas pela morte, que é considerado que é a necrose, e expulsão do tecido, resultantes de traumatismo ou doenças relacionadas com o impedimento do suprimento sanguíneo. Então, a ferida do tipo ulcerativo, ela também pode ser traumática, tá? Dependendo do trauma, essa ferida ela já pode ser uma ferida de grande profundidade, e aí é considerada ferida ulcerativa. Mas, no geral, essas feridas ulcerativas são formadas através de quê? Através da redução desse suprimento sanguíneo, Então, a pessoa desenvolve algum problema onde vai atingir, todo o sistema circulatório, e aí o aporte sanguíneo, a quantidade de sangue que vai chegar no local vai ser inferior à quantidade adequada, dos nutrientes para manter aquele local em perfeito estado. Então, essas feridas elas vão se abrindo, de forma muito rápida, tecido por tecido, e ela realmente se torna muito profunda.
O termo úlcera de pele representa uma categoria de ferimento que inclui úlceras de decúbito, assim como a de estase venosa, arteriais e úlceras diabéticas, que são as famosas e conhecidas antigamente escaras, tá? Então, a gente não usa mais esse termo escara, tá em desuso. A gente usa o termo úlceras. Classificação quanto ao conteúdo microbiano. Então, ela pode ser considerada limpa, que é aquela que é feita em condições assépticas sem micro-organismo. Limpas do tipo contaminada, que é uma lesão inferior a 6 horas entre o trauma e o atendimento sem contaminação significativa. Contaminadas, lesão ocorrida com tempo maior que 6 horas, trauma e atendimento, sem sinal de infecção. Infectadas, presença de agente infeccioso no local e lesão com evidência de intensa reação inflamatória e destruição de tecidos, podendo haver pus. Então, a gente observa o quê? Que a ferida ela pode variar de limpa a infectada. Limpa aquela que realmente não possui micro-organismos, são aquelas feridas que são para procedimento cirúrgico, né? Que tem que ser feito toda a asepsia para garantir que não tenha nenhum tipo de contaminação e, consequentemente, alguma possível infecção. Do tipo limpa contaminada, vai ter uma lesão e vai gerar um trauma ali naquele momento. Tem alguma contaminação, mas assim, não é uma contaminação significativa, extensa, tá? A contaminada, ela vai ocorrer, né, com esse tempo maior de que 6 horas, diferente da limpa contaminada, que o tempo é inferior a 6. E aí, não vai possuir o quê? Sinal de infecção. Já infectada, como o próprio nome diz, vai ter a presença de sinais flogísticos, né? Sinais de inflamação, sinais de que há presença de micro-organismo. Então, vai haver secreção. O odor dessa ferida ela vai estar diferente, né? Porque a ferida em si ela já tem um odor característico dela. Mas a partir do momento que essa ferida ela se encontra do tipo contaminada, ela vai apresentar, infectada, né? Desculpe, ela vai apresentar um odor, né? Que é o cheiro ruim, no caso, fétido, tá? Então, vai apresentar um odor mais característico próprio de ferida do tipo infectada, e aí vai ter pus, né? As secreções, a gente consegue observar isso bem na prática. Classificação quanto ao tipo de cicatrização. As feridas de cicatrização de primeira intenção, não há perda de tecidos. As bordas da pele ficam justapostas. Este é o objetivo das feridas fechadas cirurgicamente, com requisitos de asepsia e sutura das bordas. Então, por primeira intenção, vai ter a sutura dessas bordas, né? Então, essas bordas elas são aproximadas, colocadas uma coladinha da outra e é feito a sutura. Feridas de cicatrização por segunda intenção, houve a perda de tecidos e as bordas dessa pele elas não ficam regulares, né? Porque não foi uma ferida como a ferida de uma cirurgia, né? Que é corte bem certinho, bem regular, e aí cortou, depois aproxima. A ferida de cicatrização por segunda intenção, as bordas dela elas são irregulares e geralmente elas ficam realmente distantes uma da outra. Por esse motivo, a cicatrização ela é mais lenta, né? Devido a essas bordas elas estarem de forma foram rompidas, né? De forma mais irregular e estarem mais distantes. As feridas de cicatrização por terceira intenção é corrigida cirurgicamente após a formação do tecido de granulação, a fim de que apresente melhores resultados funcionais e estéticos. Então, mais na frente a gente vai ver a diferença de cada tecido ali, a formação de cada tecido, né? Vai ter um nome específico que faz um papel importante na cicatrização da ferida. Classificação quanto ao grau de abertura.
Ferida aberta tem as bordas da pele afastadas. Ferida fechada tem as bordas justapostas. Classificação quanto ao tempo de duração. Feridas agudas são consideradas as feridas recentes, né? Seja por trauma ou seja cirurgicamente formada, mas em geral são consideradas as feridas que se formaram de forma recente. Feridas do tipo crônica têm um tempo de cicatrização maior que o esperado devido à sua etiologia. Etiologia é a causa, né? Então, geralmente, feridas crônicas envolvem o quê? Pacientes que têm problema a nível circulatório, têm diabetes, tem trombose venosa profunda, né? Existem alguns outros problemas envolvidos também que vai dificultar todo o processo de cicatrização. Então, ele é muito demorado, né? Então, vai variar muito da condição clínica de cada paciente. Por exemplo, os pontos epiteliais de uma ferida cirúrgica podem ser retirados com 7 a 10 dias após o procedimento, pois nesse período espera-se ter ocorrido o reparo da lesão, que aguarda apenas a fase de maturação. Então, vamos lá. Depois de um processo cirúrgico, né, é feita uma sutura. Ou depois que esse paciente teve algum trauma, né, sofreu um corte, dependendo do diâmetro desse corte, ele foi levado ao hospital para ser feito o quê? Uma sutura, esse fechamento. Então, existe um padrão que varia de 7 a 10, tá? Dias após o procedimento para fazer a remoção desses pontos. Nem é obrigatoriamente ser a cada 7 dias, né? Depois de 7 dias, nem é obrigatório ser também depois de 10 dias. Existe essa variação. Essa variação aqui é padrão, tá, gente? 7 a 10 dias. Possa ser que algum paciente, por problema de cicatrização, ele precise de mais alguns dias, 12 dias, certo? 14 dias. Isso tudo o profissional de enfermagem, quando for fazer a retirada de ponto, ele vai ter que avaliar, tá? Mas essa quantidade de dias é a quantidade padrão para essa retirada de ponto, tá? No caso da ferida não apresentar a fase de regeneração na época esperada, havendo um retardo, a ferida é encarada como crônica, né? Então, o profissional, quando faz a avaliação, né, chegou lá uma paciente com 15 dias pós-cesariana e a sutura dela está totalmente inflamada. Isso não é normal, né? Isso quer dizer o quê? Que houve um problema ali significativo no processo de cicatrização dessa ferida, tá? E esses pontos, eles não podem ser retirados ele inflamado. Tem que ser feita uma avaliação mais minuciosa, verificar se está tendo alguma secreção ali acumulada em algum ponto. Se tiver, o profissional ele tem que drenar, né? O profissional pode drenar. Quem não pode drenar é a mulher, né? Em casa, de qualquer jeito, sem estar com todo o procedimento, todo o protocolo de higienização, antisepsia, luvas e tudo mais. Então, o profissional que vai fazer essa avaliação e vai tomar as condutas adequadas. E aí a gente entra na definição de curativo. O que é um curativo? O curativo é um meio terapêutico que consiste na limpeza e aplicação de uma cobertura estéril em uma ferida, quando necessário, com a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir a contaminação ou infecção. Então, o curativo ele vai ser feito justamente com esse objetivo geral, né? A gente quer promover a cicatrização tecidual, então esse curativo tem que ter o objetivo de acelerar esse processo de cicatrização da ferida, reduzir os riscos de contaminação, certo? De maneira geral, o objetivo do curativo é esse, né? Auxiliar o organismo a promover a cicatrização, eliminar os fatores desfavoráveis que retardam a cicatrização da lesão, né? Por exemplo, às vezes é uma região de atrito, né? Então tem que estar protegida, embora não seja uma região de atrito, a gente sabe que tem a questão da contaminação, né?
Então, as feridas elas precisam estar cobertas, né? Então, a gente utiliza do curativo, que é justamente aquela cobertura terapêutica, né? Não é só simplesmente cobrir, não. É que cubra no sentido de que acelerar a cicatrização e reduzir, né, possíveis riscos de contaminação e infecção. Diminui as infecções cruzadas através das técnicas e procedimentos adequados, ou seja, asséptico. Na troca de curativo, a gente vai fazer em sala de aula. Vamos fazer essas práticas de aplicação de medicação, já como combinados. E quando terminar essa de aplicação de medicação, já vamos entrar nessa prática aqui de curativo. Né? Do mesmo jeito, vai formar as duplas, né? Um vai ser um profissional, o outro paciente, né? Um vai ter uma ferida e o profissional vai fazer a técnica adequada, né? Então, a gente vai fazer esse treinamento em sala, porque só a teoria, né, não é o suficiente para ter excelência no processo. Tem que ter a teoria e tem que ter a prática. E vamos para as finalidades. Limpar a ferida, promover a cicatrização, eliminando fatores que possam retardá-la, tratar e prevenir infecções, certo? Porque a ferida ela pode evoluir de forma positiva, ou seja, sem nenhuma alteração no seu percurso de cicatrização, sem desenvolver nenhuma inflamação, mas ela pode sim, por N fatores, desenvolver um processo inflamatório, um processo, na verdade, infeccioso, né? Que inflamatório já é normal do processo de ferida, né? No processo de ferida, toda ferida, ela passa pelo processo inflamatório. Mas o processo infeccioso, não tem como saber se a ferida vai apresentar ou não, porque vai depender da condição clínica do paciente, idade, questão de higiene, doenças presentes, né? N fatores. Então, tem que ser avaliado. Então, se tiver uma infecção ali, a gente vai ter que colocar coberturas, né? Coberturas são substâncias ou pomadas para reduzir essa infecção, né? Ferida, por ser no órgão da pele, né? Esse trato mais externo, é sempre indicado a questão das coberturas de pomadas. Existem alguns profissionais, no caso os médicos, eles geralmente vão avaliar uma ferida, eles passam logo um antibiótico, né? Então, assim, dependendo da situação, lógico, né? Isso aí vai variar muito de ferida para ferida. Mas, assim, o ideal não é só um medicamento sistêmico, que não é em todo caso. Nem todo mundo que está com a ferida vai precisar entrar com antibiótico. São casos mais extremos, tá? E esses casos mais extremos que vão entrar com antibiótico, eles ainda vão continuar recebendo o curativo e recebendo as pomadas e coberturas ideais para aquela ferida, ou seja, é 2 em 1. O tratamento sistêmico, ele não vai desprezar o tratamento tópico, né, que é esse da ferida, do curativo, certo? Então, se tiver só o tratamento tópico, tudo bem, vai ser feito curativo com as coberturas indicadas. Se for indicado para esse paciente o tratamento sistêmico, ele vai fazer em conjunto, tratamento sistêmico com o tratamento tópico. Prevenir contaminação exógena, remover corpos estranhos, proteger a ferida contra traumas mecânicos, promover hemostasia, fazer o desbridamento mecânico e remover tecidos necróticos. Essa questão de desbridamento mecânico é o enfermeiro, né, que deve fazer esse desbridamento, que é quando existe uma camada, né, de necrose, que vocês vão ver nas imagens, é uma camada bem escura. É uma pele e um tecido morto já, desvitalizado. Não tem como esse tecido desvitalizado se tornar revitalizado, tá? Uma vez o tecido necrosado, ele permanece necrosado. Então, o enfermeiro ele precisa fazer a remoção dessa necrose, desse tecido morto, tá? Para que essa ferida ela consiga evoluir, para que ela consiga dar o passo a passo para se fechar, né? Cicatrizar de forma geral. Então, assim, o técnico da enfermagem ele não faz desbridamento, tá? Desbridamento é privativo do enfermeiro. Mas as demais, a limpeza da ferida, a colocação em cobertura, de acordo com o tempo da ferida,
o técnico faz sim. Dá conforto psicológico ao paciente, diminuir a intensidade da dor, né? Dependendo dessa ferida, da condição clínica desse paciente, gente, ele sente muita dor, tá? Então, não é porque ele sente dor que ele já está em fase terminal que vai ser feito só uma troca de curativo. Não. Esse paciente, se ele está sentindo muita dor, a gente tem que promover o quê? O conforto do paciente. Então, ele tem que estar fazendo uso da medicação, né? O analgésico, para que ele tenha esse alívio, pelo menos essa diminuição da dor, que muitas vezes essa dor ela não cessa, né? Essa dor ela apenas alivia, ela diminui. Mas, né, para quem já está numa situação crítica dessa, já é muito importante, no mínimo o quê? A diminuição da dor, da intensidade da dor. Limitar a movimentação em torno da ferida, então dependendo de onde essa ferida esteja, né? Muitas vezes em áreas de mobilidade, por exemplo, joelho, né? Se a pessoa está com uma ferida no joelho, ela não vai estar dobrando a perna, ela vai estar, no tempo que essa ferida ela estiver presente, ela vai estar com essa perna ereta, né? Até que essa ferida seja cicatrizada, senão vai atrapalhar no processo de cicatrização. Então, orientar para que esse paciente não fique se mexendo, realmente limitar a mobilidade dele até que esse processo da ferida ela seja cicatrizada, certo? Drenar ou absorver secreções e exudados inflamatórios, né? Isso aí eu vou mostrar para vocês na prática como é que funciona. Essa drenagem, gente, existe hoje vários sistemas a vácuo, né? Que também é o enfermeiro que faz, mas eu vou mostrar a vocês na prática como vocês podem fazer uma cobertura secundária a fim justamente de drenar, certo? Com gases, e também pode ser utilizada alguma cobertura específica, alginato, algum tipo de alginato de cálcio, né, que é tipo uma espuminha, uma cobertura tipo uma espuma, que o objetivo dela é sugar, né, pegar essas secreções, esse excesso de secreções, tá? Então, isso aí na prática fica melhor para vocês visualizarem. Diminuição do odor, como eu disse, se a ferida, é normal que a ferida apresente um odor característico de ferida, mas se essa ferida apresentar um odor fétido, ou seja, um odor mais forte do que o convencional, é indicativo de infecção. Então, aí já vai ser utilizado, por exemplo, já não vai ser o alginato, já vai ser utilizado outras substâncias, tá? Para para tratar essa redução da infecção. Manter a umidade da ferida, então a ferida ela não pode estar seca. A gente não pode fazer um curativo, pegar gases e colocar ali a gases do jeito que tá, não. De um curativo simples a um curativo mais avançado, todas elas têm que estar, pelo menos a gase que está em contato com a pele, ela tem que estar úmida, porque eu preciso dar umidade para essa ferida, para que ela consiga fazer o processo de cicatrização. Acredito que alguém da turma já tenha algum tipo de prática, né, com curativos, mas assim, para quem não tem, da mesma forma, até uma gase, quando a gente coloca ela em bebida, que chama, né, com um simples óleo de girassol, às vezes no outro dia, quando a gente já vai tirar, ela já está o quê? Grudada na pele, né? E aí a gente tem que estar molhando com soro para umedecer bastante, para não tirar essa gase de todo jeito, não puxar com força, porque o meu objetivo não é gerar mais lesão nessa ferida, é gerar o mínimo de lesão possível, certo? Então, até mesmo a gente umedecendo, essa gase ela ainda fica aderida, porque é normal. A ferida está ali, ela está em constante processo de cicatrização. Então, se tem algo ali na pele dela, a tendência é que ela tente aderir àquilo, né? Porque a pele não está identificando o que é dela e o que não é dela, né? Por isso que esse curativo ele tem que ser feito uma troca diária. Existem alguns casos, por exemplo, no caso dessa cobertura de alginato, que o alginato ele pode permanecer por mais de um dia, vai depender muito da quantidade de secreção, essa indicação. E aí a gente tira as gases que está por cima
do alginato, mas o alginato permanece ali pelo tempo determinado, porque ele ainda está surtindo o efeito, certo? Mas se não for um tipo de cobertura que seja para passar mais de um dia, a gente tem que fazer a troca geral de todo o curativo, ok? Fornecer o isolamento térmico, na medida que a gente faz esse curativo, a gente isola, né, a ferida da temperatura externa, tá? E também reduzir edemas. Na medida que a gente está tratando essa ferida, a gente está reduzindo os inchaços, o edema, porque o edema, nesse caso aí, também é dos sinais inflamatórios que ela apresenta. Então, se a gente vai estar tratando a ferida com o objetivo de reduzir, né, a inflamação, evitar processo infeccioso, consequentemente, esse edema ele vai ser reduzido. Em relação às categorias, curativos podem ser primários ou secundários. O curativo primário ele é colocado diretamente sobre a ferida, né? Então, por exemplo, ralei meu braço, né? O tal do ralar, que é aquela escoriação. Mas digamos que foi uma escoriação um pouco mais profunda, né? Do que aquela escoriação leve. Então, eu vou lavar a ferida com o soro fisiológico a 0,9%. Essa lavagem é em jato, a gente não coloca o soro na gase e passa na ferida de forma grosseira. Não, a gente faz uma lavagem a jato, inicialmente, em toda a ferida. Aí sim, depois eu posso vir com a gase, molhada com soro e passar ao redor dela, justamente para fazer uma limpeza mais precisa, né, da área externa, ou seja, a área que eu vou passar essa gase com soro vai ser entre a última lesão com a minha pele íntegra, né? Presencialmente vai ficar melhor para explicar isso para vocês. Mas esse curativo primário é justamente o que? Essa gase ou essa cobertura, essa pomada que eu estou colocando em contato direto com essa ferida, tá? Curativos secundários já são aquelas colocadas sobre o curativo primário. Então, por exemplo, uma ferida uma úlcera, né? Vamos lá. Uma úlcera bastante profunda na região sacral, aqui que é a região de quadril, tá? Região sacral, quadril mais pro posterior, certo? E aí, o que é feito? Por exemplo, uma lesão profunda, tá com bastante secreção, e aí eu vou fazer a limpeza, jogo o jato de soro fisiológico, depois do jato eu vou limpar as bordas da ferida que está em contato com a pele íntegra, com soro fisiológico, depois eu coloco o alginato diretamente lá nessa úlcera, né? Nesse orifício de certa profundidade. Porque como ela está com muita secreção, eu preciso absorver essa secreção, tirar essa secreção. Então, nesse caso, o alginato seria o quê? O curativo primário. E aí eu não posso deixar só esse alginato lá na pele desse paciente. Eu vou ter que preencher o quê? Com gases, certo? Então, eu vou preencher, né, de acordo com o tamanho da úlcera, com gases. Então, a gases, nesse caso, seria o quê? Curativo secundário. E o curativo primário seria o quê? O alginato, né? A espuminha, ok? Tipos de curativos. O tipo de curativo a ser realizado varia de acordo com a natureza, a localização e o tamanho da ferida. Em alguns casos, é necessária uma compressão. Em outros, lavagem exaustiva com solução fisiológica. E outros exigem a imobilização com ataduras, né? Como eu disse. Dependendo da área, se for uma área de mobilidade, a gente vai ter que mobilizar, porque se esse paciente permanecer fazendo várias e várias movimentações, essa ferida ela não vai cicatrizar, né? Em relação à lavagem exaustiva, essa lavagem ela é feita quando, dependendo do tipo de ferida, ela precise realmente de muita remoção, né, daquele tecido ali, de remoção de secreções ou tecidos desvitalizados, que são os tecidos que não vão ajudar no processo de cicatrização. Muito pelo contrário, vão o quê? Agravar. Então, a gente precisa fazer essa remoção.
e aí fazem essa lavagem mais exaustiva. Em casos de ferimentos que ainda promovem muito sangramento, né? Alguns tipos de feridas a gente precisa fazer realmente uma compressão. É feito o curativo do tipo compressivo, certo? Nos curativos em orifícios de drenagem de fístulas entéricas, a proteção da pele sã em torno da lesão é o objetivo principal, tá? Então, fístulas entéricas, né, são aberturas a nível de que para alimentação enteral ou, em alguns casos, para eliminação, né, vai depender de qual local foi colocado essa bolsa, foi feito esse orifício. E aí esse curativo ele não é feito em cima, porque o orifício ele vai estar acoplado à bolsa, né, do sistema. E então o curativo ele é feito ao redor, ou seja, em torno, tá, da lesão. Curativo semi-oclusivo. Esse tipo de curativo é absorvente e comumente utilizado em feridas cirúrgicas, venos, feridas exudativas, absorvendo o exudato e isolando-o da pele adjacente saudável. Já o curativo do tipo oclusivo não permite a entrada de ar ou fluidos, atua como barreira mecânica, impedindo, né, a perda de fluidos, promovendo isolamento térmico, veda a ferida, a fim de impedir efizema e formação de crosta. Curativo compressivo, utilizado para reduzir o fluxo sanguíneo, né, como comentei, feridas que ainda está tendo ali fluxo de sangue. Então, a gente precisa fazer um curativo do tipo compressivo para que esse sangramento ele pare. Promover a estase, né, a regulação e ajudar na aproximação das extremidades da lesão. Curativos abertos são realizados em ferimentos que não há necessidade de serem ocluídos. Feridas cirúrgicas limpas após 24 horas, cortes pequenos, suturas, escoriações, né? Como eu disse a você, geralmente a escoriação ela já é leve por si só, então ela não precisa de uma cobertura, de fato, tá? Curativo pequeno. Curativo realizado em ferida pequena, aproximadamente 16 centímetros. Por exemplo, em catéteres venosos e arteriais, cicatrização de coto umbilical, fístulas anais, flebotomias e ou subclávia, no caso de alguma inflamação depois de punção, tá, gente? Esses termos. Hemorroidetomia, pequenas incisões, né? Traqueostomia, ou seja, incisões cirúrgicas para punção, no caso aqui, ou para tratamento. Esse curativo ele é pequeno, tá? Catéter de diálise intermitente, que são os exemplos. O curativo do tipo médio, curativo realizado em ferida média, variando de 16,5 a 36 centímetros, tá? Lembrando que o curativo pequeno é considerado aproximadamente até 16 centímetros. O médio, 16,5 a 36. Por exemplo, cesáreas infectadas, incisões de dreno, lesões cutâneas, abscessos drenados, escaras infectadas, né? Ou seja, seriam lesões de início do tipo pequeno, mas que como sofreram um processo de infecção, né, essas lesões elas precisaram de ter um curativo maior, tá? Então, por isso, o indicativo de curativo médio. Curativo grande. Curativo realizado em ferida grande varia de 36,5 a 80 centímetros. Por exemplo, incisões contaminadas, grandes cirúrgicas, incisões extensas, né? Por exemplo, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, que são incisões
onde realmente, né, é um corte bem maior do que as demais queimaduras, né, dependendo da área e do grau, lógico. Quando as queimaduras elas são mais extensas, região de tórax, região de abdômen, né, é uma porcentagem maior do que as a nível mais isolada de algum membro, seja braço, seja perna, né? Então tudo isso vai ser avaliado em relação à área e o grau do tipo de queimadura. Toractomia com drenagem, úlceras infectadas e outros, né? Então esses geralmente são as situações que necessita de um curativo grande, porque o corte foi grande, tá? Então, assim, o que a gente observa? Curativo pequeno, médio, grande e extra grande, ele varia de acordo com o quê? O grau da ferida, né? O tamanho dessa ferida e o grau de lesão dela, né? Porque uma ferida que está pequena, ela até pode ter um curativo pequeno, se ela estiver sem processo infeccioso. A partir do momento que por exemplo, no caso a cesariana, né? Cesariana é um curativo pequeno. Então, a cesariana, se inflamar, ela já passa o quê? Ela passa da fase curativo pequeno para curativo médio, porque ela entrou no processo de infecção. Então, essa cicatrização, essa cicatriz, ela vai aumentar literalmente, né? Porque vai ter sinais de inflamação, vai ter ali secreção para poder se drenar, vai estar vermelho, vai estar dolorido. Então, automaticamente, esse curativo ele precisa ter uma abordagem maior, certo? E aí ele passa de curativo pequeno para curativo médio. Então, os tipos de curativo, né, nesse sentido, em relação ao tamanho. Pequeno, médio, grande, extra grande, varia de acordo com o tipo de incisão cirúrgica, de acordo com o tipo de ferida, certo? O curativo extra grande é um curativo realizado em ferida grande, com mais de 80 centímetros. Por exemplo, todas as ocorrências de curativo extra grandes deverão obrigatoriamente constar de justificativa médica, certo? Então, tudo que é feito no paciente precisa estar, né, constar justificativa em prontuário e tudo mais, porque se esse paciente passou por uma lesão de mais de 80 centímetros, é uma agressão muito grande para o corpo desse paciente. Então, como a gente sabe que cirurgia é privativo de médico, então ele precisa justificar porque determinado paciente apresentou essa lesão de mais de 80 centímetros, certo? Para respaldo legal dele, tá? E aqui a gente vai para as técnicas de curativo. Normas gerais, né? Lavagem das mãos antes e após cada curativo, mesmo que seja em um mesmo paciente, né? Por exemplo, o paciente apresenta 2 feridas. Tenho que ter todo o processo de lavagem das mãos antes e após da ferida 1 e novamente lavar antes e após da ferida 2. Não é porque é o mesmo paciente que eu não vou lavar as mãos quando sair de uma ferida, da ferida 1 para ir para a ferida 2. Até porque pode ser o mesmo paciente, mas as feridas elas não são a mesma. Uma ferida pode estar infectada e a outra não. E aí, se eu não fizer a higienização correta, eu vou levar o quê? A infecção de uma para a outra, né? A infecção cruzada, certo? Verificar a data de esterilização nos pacotes utilizados para o curativo. Então, a gente verifica o quê? Validade, né? No caso de materiais que são reutilizados, como pinça e tudo mais, né, que foram esterilizados, a gente tem que verificar a validade. Validade usual, 7 dias. Expor a ferida e o material o mínimo de tempo possível. Então, assim, a troca de curativo, ela tem que ser rápida e objetiva, certo? Não estou dizendo aqui que a troca ela vai ser de qualquer jeito, não. A troca ela tem que seguir todo o protocolo de higiene, da aplicação das coberturas e tudo mais. Mas que a gente seja o mais objetivo possível para que essa ferida ela fique menos tempo exposta, tá? Sempre utilizar material esterilizado.
Não adianta uma gase que você abriu ontem, você pegar a mesma gase para usar no paciente. Não, eu passei um Durex aqui. Não está mais estéril, certo? Então, o que foi aberto no dia, aquele pacote de gás que foi aberto no dia, ele é para ser utilizado naquele momento. Porque horas depois, tempos depois, ela não vai estar mais estéril. Então, todo produto que a gente abre ali na hora, lembra, como eu comentei com vocês em relação à medicação, né? Se eu não vou usar as 10 ml, eu só vou usar 4 ml, eu não vou guardar as 6 ml que sobrou para fazer depois quando o paciente precisa. Não. Utilizei o que ele precisa. Se eu tenho certeza que ele não vai mais usar ali naquele momento, não tem o que fazer, gente, é desprezar, tá? Porque não vai estar mais estéril. E aí, se a gente for utilizar esse material assim, a gente está colocando em risco o quê? Gerar um processo infeccioso nessa ferida, e se ele já tiver com um processo infeccioso, gerar um aumento desse processo, tá? Se as gases estiverem aderidas na ferida, umedecê-las antes de retirá-las. Então, é normal que no processo de troca de curativo, a gente tire o curativo secundário, que é aquelas gases que estão mais externas, mais distantes da pele, ou seja, é a gase que não vai estar em contato com a pele, a gente consegue tirar facilmente. Só que chegamos lá no curativo primário, que é aquelas gases que estão grudadinhas na pele do paciente. Então, eu não posso puxar do jeito que está, não posso ir simplesmente puxando devagar, não, eu preciso umedecer bastante, certo? Sem pressa, como eu disse, mas também de forma mais objetiva, né? Umedecer bastante essas gases para poder retirá-las. E quando eu for retirar, essa retirada ser devagar e não rápida. Porque se eu tirar rápida, primeiro que não deu tempo ainda do soro amolecer ali as estruturas. E eu tirando rápido, eu vou gerar o quê? Uma agressão no tecido. Então, às vezes o tecido já estava até bem revitalizado, direitinho, já pronto para dar continuidade no processo de cicatrização. Aí a pessoa vai e puxa com tudo, ou seja, gerou uma nova lesão, gerou um novo processo inflamatório, né? Então, é como se a ferida fosse começar do zero. Então, por isso a gente tem que ter cuidado na hora de retirada. É normal sangrar em algum ponto ou outro, é normal, porque a ferida não está cicatrizada, né? Em algum ponto ou outro, a gase, infelizmente, quando a gente tira, mesmo com cuidado, machuca. Mas é diferente a gente tirar com cuidado e machucar ali um ponto específico devido à aderência da pele na gase que estava forte, não por culpa nossa. E outra coisa é a gente tirar a gase com tudo da lesão no paciente, tá? Então, lembrar de umedecer bastante para poder fazer essa remoção devagar desse curativo primário. Lembrando que o curativo primário é aquele que está em contato direto com a pele, com a ferida do paciente. Curativo secundário já é o curativo que a gente coloca por trás, né, depois desse curativo primário, que ele vai estar na ferida do paciente, mas ele não vai estar em contato direto com a ferida do paciente. Não falar e não tossir sobre a ferida e ao manusear o material estéril, ou seja, a troca de curativo, gente, é um procedimento estéril. Da mesma forma que a passagem de sonda nasogástrica, que a gente já viu, é um procedimento estéril. Cateterismo vesical é um procedimento estéril. Então, troca de curativo também é procedimento estéril. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que estar com o quê? Vou ter que estar de touca. Vou ter que estar com a máscara, né? Vou ter que estar de jaleco, de capote, né? Em alguns casos, dependendo da ferida, até óculos tem que estar. Uma ferida de grande porte, certo? Então, tem que estar com os EPIs, que você já sabe quais são, certo? Evitar estar falando, mesmo de máscara, não é porque eu tô de máscara que eu vou estar conversando, né? Evitar falar só realmente o necessário. Porque se for alguma coisa que dê para esperar você falar, ou você fala antes da troca, antes de abrir, né? Ou você fala depois que você fechou o curativo. Mas enquanto você está fazendo o curativo, evitar falar o máximo possível, certo? Considerar contaminado qualquer material que
toque sobre locais não esterilizados. Então, você tá lá, pegou um pacote de gaze, a gaze, caiu no chão. Não adianta nem olhar mais para ela. Já pega outro pacote de gaze, certo? Da mesma forma, quando estiver manuseando um material estéril, ter o cuidado para não contaminar. Porque não adianta você ter cuidado, colocar os EPIs e tudo mais, e não ter o cuidado em relação ao manuseio dos materiais estéreis, né? Lembrem que o material estéril ele tem que permanecer estéril, tá? Usar luvas de procedimento em todos os curativos, fazendo-os com pinça, né? A técnica aséptica. Muito profissional não usa pinça, usa só as mãos com luva mesmo, certo? Mas assim, o risco de contaminação é maior, porque, como eu disse, muitas vezes esse paciente ele não calçou a luva ali na hora, e até calçou, mas ficou manuseando ali em materiais que não estava estéril e acaba contaminando todo o procedimento. Então, vai estar de luva de procedimento, sim, mas é interessante fazer o uso das pinças, tá? Utilizar luvas estéreis em curativos de cavidades ou quando houver necessidade de contato direto com a ferida ou com o material que irá entrar em contato com a ferida. Então, se você está fazendo um curativo de uma ferida que realmente você não vai ter como utilizar a pinça, por N motivos, você vai precisar ter esse contato direto lá, né? Colocar literalmente a mão lá na ferida do paciente. Aí eu já não posso estar com luva de procedimento. Eu vou ter que estar com luva estéril. Ou se eu for precisar manusear ali a cobertura, né? Por exemplo, se eu vou abrir um pacote lá de alginato de cálcio, na espuminha, para colocar no paciente, se eu não conseguir fazer isso de pinça e eu for precisar realmente usar as mãos, eu vou ter que estar com a luva estéril, eu já não posso estar mais com a luva de procedimento. Então, eu tenho que ter o cuidado na hora da troca de curativo, de em qual momento eu posso usar a luva de procedimento e em qual momento eu devo usar o quê? A luva estéril, tá? Utilizar luvas estéreis em curativos de cavidades, né? Ou quando houver necessidade de contato direto, né? Como eu já tinha comentado com vocês. Então, sempre, gente, com cuidado de que? Evitar a contaminação. O objetivo aqui é evitar a contaminação da ferida, evitar a contaminação do material que vai para a ferida, né? Em relação à evolução, ou seja, como eu já falei várias e várias vezes para vocês em sala, tudo que a gente faz no paciente, a gente deve colocar na evolução do paciente, no prontuário do paciente. Ah, professora, mas eu não trabalho no hospital, não unidade básica não. Eu trabalho cuidando de uma senhora que me contrataram, que eu disse que eu era técnica e aí eles preferiram me contratar por ser técnico de enfermagem. Aí eu não vou fazer. Não, está errado. A gente chama o home care, né? Então, mesmo que seja paciente de home care, gente, obrigatoriamente, vocês têm que montar um prontuáriozinho para paciente de vocês. Vixe, professora, mas me contrataram aqui por tempo ilimitado, né? Não sei quantos anos, posso até passar anos aqui. Eu digo, sim, você vai passar anos, mas você vai ter que ter um registro diário, certo? Porque isso, gente, respalda a gente. Do mesmo jeito que o técnico precisa, o enfermeiro precisa, o médico precisa, os profissionais da área da saúde obrigatoriamente precisam desse registro, certo? Então, mesmo que seja home care, eu tenho que colocar a evolução no prontuáriozinho lá do paciente, mesmo que seja home care, tá? Então, na evolução é o quê? Registro do procedimento, ou seja, eu vou registrar o procedimento que foi feito do início ao fim, incluindo a avaliação da ferida. Então, eu não posso dizer apenas o que foi que eu fiz. Eu vou ter que dizer o passo a passo, lógico assim, de forma objetiva, né, do que foi feito, de como foi feita essa troca de curativo e logo explicar as características de como essa ferida estava se apresentando, certo? E aí aqui tem explicando o que é que vocês devem colocar na evolução desse paciente.
tá? Então, após cada curativo, deve ser anotado no prontuário do paciente as seguintes informações sobre a lesão. Localização anatômica, tá? Onde é que essa ferida está localizada? A gente precisa colocar. Tamanho e profundidade. Professora, eu não tenho noção de tamanho, então você pega ali sua fitinha, né? E faz uma medição, lógico, não vai botar em contato com a ferida, faz aquela medição assim, com uma certa distância, para você ter uma noção mais ou menos do tamanho, tá? Você não vai colocar, lógico, a fita em cima da ferida, mas a gente precisa fazer uma descrição de tamanho dessa ferida, né? Então, localização anatômica, é uma úlcera sacral, tá na região sacra. É uma úlcera de calcânio, que está lá no calcanhar, né? Então, tenho que saber de anatomia, né? Para colocar essas informações. Tamanho e profundidade. Eu consegui medir, tenho certeza aqui, que é 7 centímetros, 10 centímetros. Eu não tenho precisão na minha medida, porque, não sei, tá meio confuso, mas está aproximadamente 10 centímetros. Então, lá na evolução eu vou botar mais e menos embaixo e boto mais, menos, que é mais ou menos, né, 10 centímetros. E profundidade, tenho que dizer a profundidade dessa ferida, tá? Tipo de tecido, voltando aqui à profundidade, eu vou falar quais os tipos de tecidos que estão expostos. Se é uma úlcera, né, vocês vão ver os graus da úlcera. Mas você pode dar o grau da úlcera ou você pode explicar os tecidos que estão expostos, né? Você consegue ver até o tecido subcutâneo na ferida, ou uma ferida que você consegue identificar músculo e tecido ósseo. Então, tudo isso tem que ser descrito na evolução. Eu vou levar uma evolução para vocês na segunda-feira, né? Pra gente levar no slide para vocês darem uma olhada, ver como é que funciona na prática, certo? Tipo de tecido, né? A presença de secreção nessa ferida. Exudato, né? Que é justamente essa secreção. Apresenta exudato na quantidade leve, moderada, né? Ou forte, muita. De aspecto, aí você coloca o aspecto. Não apresenta odor ou apresenta odor fétido, tá? Então, tudo isso você tem que descrever na evolução. As bordas apresentam-se regulares, tem que colocar. Ou as bordas apresentam de forma irregular. A pele periulceral, ou seja, a pele que está em volta, a pele íntegra ou quase íntegra, na verdade, que está em volta da ferida, como é que essa pele se apresenta? Também tenho que colocar as características dessa pele ao redor da úlcera, tá? Existe presença de crosta? Existe a presença de calor, de rubor, hiperemia ou edema? Ou seja, a ferida apresenta sinais flogísticos? Ferida não apresenta sinais flogísticos, né? Porque a gente viu que os sinais flogísticos é isso aqui: calor, rubor, hiperemia e edema. Se porventura aparecer só um desses, aí você não vai botar sinais flogísticos, porque vai ser mais de um, né? Então, se apresenta só hiperemia, você bota só hiperemia. Mas se apresentar todos esses aqui, a gente coloca o quê? A presença de sinais flogísticos. A evolução no curativo, bem como os materiais gastos, deverão ser anotados ao término de cada curativo, evitando assim erros e esquecimentos de anotações. Certo? Então, foi utilizado 6 pacotes de gaze, né? 3 pares de luvas. Assim, na rotina, não é muito comum o profissional colocar isso, certo? Assim, não, digamos que não seja obrigatório, certo? Pode colocar e pode não colocar. Mas, na prática, não é muito comum. É o certo, tá? Seria o certo. Mas, na prática, a gente coloca realmente mais informações a nível mesmo da característica da ferida e do paciente. Geralmente, gente, quando a empresa ela quer, por exemplo, uma empresa de home care, ela realmente quer que você descreva quanto você gastou de cada, tá? Aí você tem que descrever. Então, assim, essa questão de descrição de quantidade de material utilizado é muito relativo, como eu disse.
vai depender de empresa para empresa, tá? Se houver mais de um curativo em um mesmo paciente, anotar as informações separadas para cada um deles, citando a localização do mesmo. Então, digamos que o paciente tenha 2 lesões. Eu não posso colocar as informações da lesão 1 e lesão 2 tudo junto, sem identificar, porque o outro profissional que for dar continuidade na assistência vai ficar sem entender nada. Lembrem que esse documento é do paciente, até mesmo o paciente, se for pegar e ler, ou um familiar, enfim, não vai entender. Então, se esse paciente tem mais de uma lesão, eu tenho que deixar claro as características da lesão 1 com a localização e características ou informações da lesão 2. Então, isso tem que estar muito bem definido no prontuário do paciente para evitar erros, tá? Essa aqui são as avaliações, né? É uma imagem explicando a questão da avaliação da ferida. Características que a gente vê geralmente numa úlcera, né? Ou feridas em geral. Coloração avermelhada, né? Vermelha, amarela ou preta. Vamos começar aqui pela vermelha. A vermelha é feridas com predomínio de tecido de granulação e novo epitélio. Então, o que é que a gente observa aqui? A gente observa uma região, um vermelho mais vivo e um vermelho clarinho, tipo como se fosse um rosa, tá, gente? Então, esse é o famoso tecido de granulação, ou seja, quer dizer que essa ferida ela está evoluindo bem, sem nenhuma interferência, sem nenhum problema, sem nenhuma alteração, tá? Favorecendo o ambiente úmido, protegendo os tecidos e prevenindo infecção. Então, aqui é a cicatrização top, né? Aquela cicatrização que não está tendo nenhum processo inflamatório, não está aparecendo odor fétido. A gente vê bem rosadozinho esse tecido da lesão, que é o tecido de granulação, certo? Então, o tecido de granulação é um tecido comum que a gente identifica no processo de cicatrização de ferida que está evoluindo o quê? Bem, certo? A ferida, quando ela apresenta esse tecido meio amarelo, né, a gente pode até ter variações de coloração. A gente vê algumas regiões amarelinhas, outras como se fosse um vermelho mais forte puxado para um verde, tá? Mas é o mesmo tipo de tecido. Então, a gente chama esse tecido de exudato, né, do tipo fibroso. É um tecido que é desvitalizado, né? Ele pode estar colonizado ou não, certo? Por isso que a gente tem que fazer essa remoção desse tecido. Por exemplo, é um tecido que tem bastante secreção, então, como eu falei a vocês, a gente faz a colocação aqui da espuminha do alginato para tirar essa secreção. A gente lava com bastante soro para esse tecido desvitalizado ir, né, se removendo, porque isso aqui é um indício, pode ser um indício, tá? Não é 100%, mas ele vai favorecer o quê? Infecção. Ele vai favorecer acúmulo de quê? Bactéria, porque ele está desvitalizado. Ele não está revitalizado como esse tecido de granulação, né? Observem que é bem clara a diferença. Então, esse tecido amarelo é um tecido desvitalizado, né? Um exudato do tipo fibroso. Até às vezes, para a gente fazer a remoção dele, ele é bem rente, ele está bem grudadinho, né? Então, tem que ser feita uma remoção com muita cautela. Essa parte de remoção de tecido, o enfermeiro ele faz, certo? Mas, como eu disse, pode passar bastante soro em jato, né, para que esse tecido desvitalizado ele vá saindo, se deslocando. E por fim, o tecido preto, a famosa necrose. É nesse tecido aqui que o profissional enfermeiro ele vai fazer o desbridamento. E o desbridamento é o quê? É a remoção dessa camada de tecido morto. Tecido necrosado, como eu disse, uma vez necrosado, não tem mais utilidade. Muito pelo contrário, ele nem pode permanecer na ferida. Porque esse tecido necrosado, ele não vai permitir
que essa ferida se feche. Como é que o meu tecido, que está bom ao redor, vai fechar com o tecido morto no meio? Não tem como. Então, tem que ser feito esse desbridamento. Pode ser por pomada, inicialmente, para ir amolecendo. E depois o profissional vem com o bisturi, fazendo realmente o desbridamento mecânico. Isso aí vai variar muito, vai depender da avaliação quando o profissional verificar a úlcera, tá? Então, apresentando necrose do tecido com formação de escara espessa e necessitando remoção do tecido necrosado com a máxima rapidez e eficácia através do desbridamento. Então, como eu disse, só para reforçar, ferida que tem tecido necrosado, ela não vai cicatrizar, tá? Porque não tem como essa ferida fechar. É necessário fazer essa remoção inicial. Aqui em relação a algumas coberturas, tá? As mais comuns, gente, existem várias, mas as mais comuns são essas. AGE, o famoso óleo de girassol. Ação: regeneração dos tecidos, acelerando o processo de cicatrização. Indicações: lesões abertas com ou sem infecção, né? Geralmente a gente utiliza mais em feridas que não possuem infecções, tá? E se tiver alguma ferida que apresenta infecção, a gente utiliza o AGE, mas não no leito da ferida, no centro da ferida não está a infecção. A gente utiliza nas bordas, que é o mais comum. Então, o mais comum é que, se não utilizar na ferida por completo, utilizar pelo menos nas bordas, certo? Lembrem que entre a ferida e a pele íntegra existe uma borda, onde essa borda ela fica geralmente debilitada. Então, a gente precisa colocar esse AGS, esse óleo de girassol, justamente para umedecer, porque tem vitaminas e vai facilitar no processo de cicatrização, evitando o quê? Que essa ferida ela aumente, tá? De diâmetro. A troca deve ser feita a cada 24 horas ou de acordo com a saturação, mas no geral é a cada realmente 24 horas. Né? E a apresentação é bem diversa, tem frasco de 100 ml, mas tem de mais ml, varia muito de empresa para empresa. O alginato de cálcio, né, que é o que eu estava comentando com vocês, alginato de cálcio com prata, ação dele: alta efetividade antimicrobiana e previne contaminações externas. Indicação: úlcera por pressão no estágio 1 ao 4. Úlceras venosas, queimaduras de segundo grau e áreas doedoras de enxerto. É contraindicado para necroses secas, né? Ou seja, indicativo o quê? Para úlceras de grande profundidade, que apresentam bastante secreção, porque esse alginato ele vai absorver essa secreção, certo? E o cálcio de prata, né? Cálcio com prata vai reduzir o processo infeccioso ou vai evitar, né? Se o paciente não tiver, e se ele estiver apresentando infecção, vai reduzir o processo de infecção, porque ele é antimicrobiano, certo? E aí ele pode permanecer mais dias no leito da ferida, como eu comentei, né? A troca a cada 7 dias ou quando estiver saturado, ou seja, quando a superfície da espuma escurece, ou seja, é indicativo de que ela não está fazendo mais a absorção adequada. Geralmente, gente, na prática, esse alginato não permanece 7 dias. Porque como é colocado em uma ferida que apresenta muita secreção, então ele se degrada muito rápido. Então, geralmente, até 3 dias esse alginato fica e depois é feita uma troca. Lógico que tudo vai ser avaliado de acordo com a ferida, com o grau de profundidade, com o grau de secreção, exudado que ele está apresentando. Aí tem as apresentações que variam também, né, os tamanhos, 5x5, 10x10, 10x20, 15x25, porque existem vários, né, as lesões elas podem ser de grandes a pequenas. Nem toda lesão profunda, ela obrigatoriamente ela é grande, de maior diâmetro.
Pode acontecer de ter uma lesão de menor diâmetro, mas que também seja profunda, certo? Então, existe essa variação da forma de apresentação, porque existe essa variação da formação das úlceras. A bota de Unna. A bota de Unna é uma compressão que é feita no membro, né, membros inferiores, aumentando o retorno venoso, né, o objetivo dela. Vai melhorar o processo da drenagem linfática desse paciente, manter o meio úmido próprio para cicatrização. A indicação: úlceras venosas, o edema linfático, né, aquelas pessoas que apresentam as úlceras, apresentam a úlcera, mas apresenta muito problema de circulação, aquela perna inchada, né? Então é feito o curativo e o curativo primário, né, digamos assim, o curativo específico e passada essa bota de Unna. É recomendada a pacientes que deambulam. Então a indicação dela é realmente para pacientes que deambulam, ou seja, caminham normal, andam normal, não tem restrição de deambulação. Em relação à troca, todos os dias podem ser trocados a cobertura secundária e a atadura externa. A troca geralmente a cada 7 dias. Como eu disse, pode ter uma variação para menos dias, dependendo sim da condição que essa bota se apresenta, né? E aqui o tamanho de apresentação dela. Carvão ativado com prata. Né? O carvão ativado com prata tem ação bactericida, ou seja, ferida está comprovadamente infectada, né? Carvão ativado de prata. Então, ação bactericida e absorve também o exudato, que é a secreção. A ferida, quando ela está infectada, realmente ela apresenta um odor muito fétido. E aí esse carvão, além dele ter essa ação, né, bactericida, ele vai neutralizar esse odor. A indicação: lesões neoplásicas fétidas e feridas infectadas exudativas. Então, tanto pode ser utilizado para lesão neoplásica, né, de câncer, quanto para lesão que não seja neoplásica, mas que esteja infectada e que esteja com exudato, né, a secreção. A troca a cada 24 ou 48 horas e necessita de cobertura secundária. Como tem infecção bacteriana, gente, geralmente a gente faz a troca a cada 24 horas. Não espera 48 horas. Colagenase, fibrinolisina, né? É utilizado para fazer o desbridamento enzimático suave e não invasivo. Então, por exemplo, nesse tecido aqui, essa ferida que apresenta esse tecido necrótico, o profissional não pode já vir com um bisturi e tirar. Ele vai precisar fazer um desbridamento inicial com essa pomada, tá? Com a colagenase, que é o desbridamento enzimático, vai fazer com que haja o amolecimento dessa camada necrótica, para depois, né, depois de alguns dias, de acordo com a avaliação dele, ele vir com o bisturi fazer o que? O desbridamento mecânico. Então, é feito o primeiro desbridamento enzimático, para depois o desbridamento mecânico. Feridas, a indicação: feridas com tecido desvitalizado, né, necrosado. A desvantagem é que necessita de um pH específico e temperatura ideal. A troca a cada 24 horas ou de acordo com a saturação, né, de acordo com como essa ferida ela está evoluindo. E a apresentação em tubo, né, a pomadinha normal. Hidrocoloide extra fino, tá? E placa. É impermeável à água e bactérias e vírus. Isola o leito da ferida do meio externo, evitando o ressecamento dela e a perda de calor. Consequentemente, se ela evita o ressecamento e a perda de calor, vai manter a ferida úmida, certo? É indicativo para quê? Abrasões, lacerações, cortes superficiais, queimaduras, rachaduras de pele, úlcera por pressão, úlcera diabética, feridas cirúrgicas e até prevenção de lesões de pele, certo? Então, é indicação bem ampla, certo, do hidrocoloide.
a troca a cada 7 dias ou quando houver necessidade, né, a presença de fluido, de secreção nessa ferida. E aí ela precisa ser trocada. Todos os tipos estão disponíveis no tamanho, né? Então, existe, é igual ao alginado, existem vários. Você que vai fazer, o profissional que vai fazer a adaptação em relação ao tamanho desse tipo de cobertura. Ok, gente? Então é isso, aqui é a referência. Livro Brunner e Potter. São os livros que trazem essa parte de fundamentos de enfermagem, os procedimentos, o passo a passo desses procedimentos mais rotineiros, né? Os procedimentos realmente do técnico e do enfermeiro que tem um cuidado direto com o paciente. Ok? Dúvidas sobre essa aula podem estar mandando no privado, certo? Ou em sala, anotem para não esquecer e a gente esclarece.